A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Meus irmãos amados, eu quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus derrame assim chuva de bênção sobre as vossas vidas e sobre os vossos lares. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o vídeo de hoje é para falar assim com os varões. Meus irmãos, eu tive uma visão aí, meus irmãos, uma visão, que é tremenda essa visão, hein? É tremenda essa visão, meus irmãos. Meus irmãos, há uns 2 anos atrás, eu evangelizava um homem. Eu preguei demais para esse homem, mas ele era tipo um ateu, ele não acreditava em nada do que a gente falava. E eu preguei demais para esse homem, demais, demais mesmo. Ele morava assim perto da casa dos meus pais, era da infância dos meus pais, e eu preguei demais para ele. Mas ele não dava ouvido, era muito incrédulo. E há uns 2 anos aí ele morreu, né? Ele veio a falecer do coronavírus. Ele veio a morrer dessa doença, né? Essa doença que abalou o mundo aí. E aí, meus irmãos, esse homem, ele veio para mim em visão. Eu estava em uma loja. Olha só que visão. Presta atenção porque é muito importante essa visão. Eu estava em uma loja aí, trabalhando como vendedor, e ele chegava para comprar cuecas box. E ali meus irmãos ficavam escolhendo cueca junto com ele, e na minha mente era ele, e na minha mente era o próprio Satanás que ali estava escolhendo aquelas cuecas box. E eu só podia ver ele dos peitos assim para baixo, para cima eu não podia ver, eu não via. Parece que Deus não permitia que eu levantasse a cabeça assim para cima para poder ver. Dando a entender que o Satanás é terrível, né? Deve ser uma coisa muito feia. A face dele deve ser uma coisa terrível, porque eu só via daqui do peito para baixo, eu não levantava a cabeça assim para ver para cima. E eu ficava escolhendo aquelas cuecas ali junto com ele. E ele só pegava cueca preta, né? E ele escolhendo aquelas cuecas e eu escolhendo ali junto com ele. Essa foi a visão que eu tive, meus irmãos, com esse homem. Só que esse homem, eu entendia que era ele e ao mesmo tempo eu entendia que era o próprio Satanás. E esse homem era preto. Preto, preto, como que fosse uma... Ele estava assim em pé e como que fosse um vulto, né? Ele estava ali como que fosse um vulto. E era aquele homem, e ao mesmo tempo vinha na minha mente, Satanás. Isso é Satanás que está escolhendo essas cuecas box. Então, meus irmãos, fica essa visão aí para você tirar as suas conclusões, para você meditar, para você ter assim um discernimento. O que Deus quer dizer com isso? Se Deus está nos alertando que essas peças íntimas não é para nós, se é uma moda que Satanás lançou, fica aí para você tirar as suas conclusões. Meus irmãos, tem um pastor aí, chamado Pastor Aleluia, que ele teve uma visão dessa, né? Mas só que ao contrário, era peças íntimas de mulheres. E aí tem um rapaz aí na internet que ele zomba disso até os dias de hoje. Até os dias de hoje ele zomba, porque na cabeça dele, Deus não vai revelar uma coisa dessa. Isso é na cabeça dele.
A obra é de Deus, a obra é de Deus. E tem pessoas que parece que querem ensinar a Deus a trabalhar. Ele zomba o tempo todo. Mas uma hora, meus irmãos, a conta vai acabar chegando para essa pessoa pagar, porque Deus não tem negócio com zombador, com escarnecedor. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e ela começa a ter inveja daquela outra pessoa, porque aquela pessoa tem um dom e ela não tem. E ela então agora fica com inveja. Fica com gracinha. É porque aquela pessoa tem um dom e ele não tem. Isso é uma vergonha, né? Que isso aconteça dentro da casa de Deus. A obra é de Deus. A obra, ela é de Deus. Então Deus dá o dom para quem Ele quer dar. Não é do nosso jeito. Deus é quem escolhe, porque a obra é dele. Meus irmãos, eu estava meditando, a gente às vezes faz aquela oração: Senhor, tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, tira de nós aquilo que não te agrada. Não sei se você já fez essa oração, mas mas eu mesmo já fiz muitas essas orações assim, né? E às vezes quando Deus começa a querer tirar de nós o que realmente não provém dele, a gente não quer deixar, né? A gente não quer deixar, a gente não quer largar, mas a gente está sempre fazendo essas orações, né? Então, meus irmãos, eu estava vendo aí há uns dias atrás, uns meses aí atrás, onde esse jovem zombava demais desse pastor aí, né? Por causa que ele teve, meus irmãos, uma revelação sobre as peças íntimas das mulheres e principalmente a vermelha, né? A vermelha, meus irmãos, é uma cor que a pomba gira gosta muito dessa cor, né? E aí ele zomba demais. Mas, meus irmãos, por que um senhor já de cabelo branco, um servo de Deus, ia inventar uma coisa dessa? Né? Não tem como. Porque para contar uma história assim, inventar uma história, a pessoa tem que ser daquelas pessoas bem sujas que está lá no mundo. Aquelas pessoas bem sujas que está lá no mundo é que inventa história assim. Tem pessoas que ele é profissional quando ele está lá no mundo. Inventar essas histórias, mas é porque ele está sujo lá no mundo. Cheio de mentiras, cheio de coisas erradas. Aí ele inventa histórias. Mas um servo de Deus, cabelo branco, não tinha por que inventar uma história assim. Glória a Deus. Esse mesmo que eu evangelizava, ele inventava história. Ele era um contador de história. Mentiroso, muito mentiroso e contador de história. E é por isso que Satanás veio em forma dele, né? Se transformou nele e veio até a mim naquela visão. E eu estava como vendedor e ele veio comprar cuecas. E eles começaram a escolher cueca box. Cueca box, meus irmãos. E ali na minha mente era aquele homem e ao mesmo tempo vinha na minha mente é o próprio Satanás que está escolhendo essas cuecas. Então fica aí essa visão para a sua meditação. Meus irmãos, o João Batista, ele se vestia em uma veste que ninguém quer se vestir. E com certeza por ordem divina, né? Por ordem divina que ele se vestia daquele jeito. Então a obra é de Deus, a obra é de Deus. E é Deus, meus irmãos, que nos orienta como que a gente tem que andar na presença dele. Glória a Deus. Tem vestidura que elas são sensuais, né? Às vezes não precisa nem Deus falar. Muitas das vezes nós é quem somos rebelde. Somos rebelde para usar algumas roupas assim, em que chama, né?
chama a atenção. Então eu tive essa visão aí, onde esse homem vinha comprar cueca box, que Deus quer falar pra gente, que a gente não deve usar. Fica para a sua meditação. Fica para a sua meditação esse vídeo, meus irmãos. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, tem pessoas que ele entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele, né? E não entra por quê? Porque ele não dá lugar. Porque se der lugar, o Evangelho entra e transforma. Esse rapaz aí zomba o tempo todo desse pastor, né? O pastor, aleluia, né? Pastor, aleluia. Ele teve essa visão onde ele disse que Deus falou fortemente com ele. Ou ele entregava o recado de Deus, ou Deus matava ele. Olha só como que Deus, meus irmãos, é santo, né? É santo, e quando ele manda entregar, realmente temos que entregar. Glória a Deus. Graças a Deus. Então fica aí essa visão para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. A obra de Deus, meus irmãos, não vamos murmurar, que nem muitos por aí ficam murmurando. Ah, não foi Deus que falou. Não foi Deus que mostrou. Meus irmãos, fui repreendida um dia desse aí, por uma pessoa que é do mundo aí. Pessoa que é do mundo, porque eu estava com uma jaqueta. E essa pessoa falou para mim, essa jaqueta não é para você que é crente. Essa jaqueta é para pessoa do mundo. Olha aí, meus irmãos. Olha aí, tá vendo? Às vezes a gente aqui não tá mesmo vigiando, né? Nas nossas vestiduras. Ela quis dizer que aquela jaqueta era sensual, que chamava a atenção das mulheres. Foi isso que ela quis dizer, né? Então fica aí para a sua meditação esse vídeo. Amém? Que Deus assim vos abençoe.